Opa, vamos lá para o sexto vídeo, só explicando uma coisa assim, para deixar bem claro. Nós falamos no primeiro vídeo sobre, dando uma explicação do que íamos fazer, falamos sobre o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, então já tinha água, tinha H2O. Lembrando que o livro de Gênesis, nós estamos falando sobre ele, que talvez tenha sido escrito por Moisés, mas muitos teólogos discordam. De qualquer maneira, se o livro foi inspirado, ditado por um anjo, foi, né, entregue por Deus, depende da interpretação da fé de cada um. Uma coisa é certa, Deus não tem como explicar para o autor do primeiro livro como que ele criou nada. Deus não tem que explicar sobre gases, elemento químico, explosão, luz rasgando o universo que está em movimento até hoje, o universo está em expansão até hoje. Deus, a criação continua, a luz continua penetrando o infinito escuro. Você já imaginou que nesse momento nós estamos numa velocidade enorme no universo, a Terra, para fazer a sua translação, para dar aquela volta em torno do Sol, que demora um ano, ela está numa velocidade incrível. E ao mesmo tempo que ela está rodando, ela está na rotação, rodando no seu próprio eixo, e vira isso em 24 horas. Então nós estamos numa velocidade, Deus é movimento, tudo é movimento. Nós falamos a respeito de se Deus criou em dias ou em eras, mas lembrando que, você quero lembrar que entre a criação de animais, dos céus, terra, mar, e o homem, tem os dinossauros que são fato, não se pode negar a existência dos dinossauros, e dizem que eles não tiveram contato com o ser humano. Então são períodos, são experiências. Ontem eu comi um bolo tão gostoso no aniversário do meu neto, o moleque fez 3 anos. A glória de quem fez o bolo, ela não fez assim, haja bolo, puf, apareceu o bolo. Aquela mistura do bolo. Então, se você crê que Deus fez em 24 horas, se Deus acendeu uma luz, estava tudo pronto, ou se demorou, eu até e continuamos nessa criação, o universo está se expandindo ainda. Não tira a glória do dono do bolo, não tira a glória do dono do bolo. Quando a gente fala sobre Deus ter adormecido Adão e depois criado Eva da costela, ou fez uma operação genética, tirou o código genético, qual o problema? Se o homem tem tecnologias, você acha que Deus não sabe que o homem atingir a tecnologia que atingiu e tantas coisas mais que vão atingir? Você acha que Deus não está acima dessa tecnologia? Ou tem uma tecnologia no céu maior do que a do homem, muito maior, para fazer o que ele quiser? Se o Éden é uma parábola, se ele explicou o livro de Gênesis para Moisés, tinha que explicar de uma maneira como se explica para uma criança. Porque Deus vai explicar o quê? Jesus falava em parábolas. Não tem problema nenhum se isso for o Éden for uma parábola, se Deus usou de parábola em alguns textos. Jesus, como sendo Deus na forma humana, ensinava como parábola para a gente entender. Então não tem problema nenhum. A única coisa que eu quero tratar nesse vídeo para a gente é o seguinte. Fica aquela dúvida. Por que tem tanta raça, né? Primeiro que já fala que o nome de Eva é mãe de toda a humanidade, significa. Então eu quero lançar o meu que eu acredito para que você reflita. Eva é a matriz. Eva é a primeira. Então dela gerava uma hora um branco, uma hora um vermelho, uma hora um amarelo, uma hora um negro, porque ela é a matriz, ela tinha todos os códigos ali genéticos, tanto ela como Adão. É o que eu acredito, porque o nome dela significa mãe de toda a humanidade. E com a queda da desobediência, ela foi convencida a ouvir outra voz, virou as costas para Deus. O pecado trouxe a maldição, trouxe dor no parto, já trouxe problema na primeira família, que Caim matou Abel, os dois irmãos logo. Mas como é que ele multiplicou tanto, né, a terra? Não cita nome de mulher, isso nenhuma genealogia. O judeu vai escrever sempre Abraão gerou Isaac, por exemplo. Não vai citar os nomes das meninas. Então vamos supor que nasceu 10 mulheres, um exemplo. E depois, quando nasceu o primeiro homem, aí eles citam o nascimento do primeiro homem, não cita das. Mas a Bíblia fala claramente que Adão teve filhos e filhas. Então, no começo tinha esse relacionamento mesmo. Talvez o pai com a filha, os irmãos. Então ele teve filhas, foi enchendo a terra. E eu acredito que Eva
é a mãe de toda a humanidade, que ela, sendo a matriz da raça humana, ela gerou todas as